Boa tarde, segundo ano. Aqui é uma das questões, infelizmente está embaralhada, mas depois dessa aqui já conserta. Essa é uma das questões sobre o Brasil. Nós tínhamos falado, isso vocês não estudaram comigo, mas nós tínhamos falado sobre como o Brasil se tornou essa questão rodoviária que hoje ela é o canal mais utilizado para deslocamento. E um dia já tentaram utilizar o ferroviário e tentam utilizar o aquaviário nos dias de hoje. Só que assim, tem que existir uma desinternacionalização, ou seja, tirar o Brasil de empresas estrangeiras e começar a financiar mais empresa nacional para querer utilizar mais é, dos nossos recursos, que é a questão aquaviária e ferroviária, que é o nosso tamanho, né? Mas enfim, vamos lá. Sobre os modais mais relevantes na matriz de transporte no Brasil, como a representatividade de deslocar 95% de toda a carga transportada no território nacional. Ou seja, nós estamos falando ali de algo muito importante, que é a nossa questão de transporte quando se trata da questão de podermos conseguir ser autossustentável com a nossa própria empresa e recurso. Aí vamos lá, a primeira questão, a primeira alternativa diz: caracteriza pela flexibilização operacional, deslocando aproximadamente 60% do volume de carga transportada, mas consumindo cerca de 90% do combustível demandado pelo setor de transporte. Ok, o próximo. Caracteriza pela sua capacidade de movimentar grandes volumes com elevado. Ok, vamos logo o ponto central para não ficar de lelelé por aqui. Mano, tu já andou de trem por aqui no Brasil? Já pagou para viajar no Brasil? Tu já foi de barco viajar pelo Brasil? Então cala a boca, velho. É óbvio que eu vou mudar o rodoviário. Ponto. Não tem conversa. Pera aí, vou beber água. Voltei. Mas quando se trata de transporte, quando nós estamos falando de transporte, não se trata bem de tu viajar, né? Mas nós temos ali cargas que são principalmente Minas Gerais, a questão do Sudeste, que precisa de uma de rápido transporte, porque é a parte mais localizada, onde está a economia gerante do Brasil, é ali no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e os caramba. Então eles precisam de mais recursos para poder transportar. E claro, lá no Sudeste é onde tem menos recursos hídricos do país. Então, óbvio que o aquaviário não entra nessa questão. Se fosse de viagem, de tipo, tu vai viajar pra, sei lá, pra algum lugar, pro quinto. Não, tô brincando. Tu vai viajar, tu pega o sistema rodoviário, óbvio. Não tem esse sistema rodoviário em que abrange o Brasil inteiro. Mas quando nós estamos falando de transporte de material, de carga, nós estamos falando de uma pequena parcela, pequena, dentro do próprio estado, de cidade para outra ali, ou que roda uma grande quantia do estado, que carrega itens, que carrega material, carga de transporte de indústria. E aí nós conseguimos aqui, ó, primeira e segunda como alternativa chave para acertar essa questão, beleza? Tá, aí nós voltamos para a primeira questão que até comentei em sala com vocês, de como é tratado essa questão do 11 de setembro de forma internacional, que é tipo assim, depois do 11 de setembro, todo e qualquer árabe se tornou terrorista, se tornou motivo de piada e estereótipo, né? Estereótipo. Então nós vemos aqui, os Estados Unidos lembraram a data histórica, 20 anos do ataque de 11 de setembro, o céu azul, sem nuvem. A bandeira carregada pelos policiais também era a mesma hasteada, etc, etc. Três presidentes americanos em silêncio para lembrar do maior ataque terrorista que o país já viveu. É bom estar falando isso mesmo, porque tem gente que bota isso como o maior ataque terrorista da história do planeta. É bem correto dizer isso. Mas vamos lá. Algumas características que vai apresentar em algumas questões é que, tipo,
após os ataques, a ONU definiu os grupos os grupos do Oriente Médio como o eixo do mal. Não, peraí. Quem mostrou que quem afirma e quem espalha que o Oriente é algo ruim, é coisa do mal, é a mídia, não é a ONU, beleza? Também vai ter algum dizendo ali que, não sei, eu acho que eu já até comentei em sala sobre a Al-Qaeda, que vem que era o grupo do Osama Bin Laden, era chamado Al-Qaeda. Que tipo assim, eles foram capturadas, que acabaram matando eles, etc. Ou seja, a principal característica que em volta aqui, ó, nenhum governo fez nada com os países, tá? Nem o Brasil, nem outro. Só condenaram a ação. Nenhum, tipo assim, invadiu essa questão desses países, não. O fato para responder essa questão é: Osama Bin Laden foi morto e o grupo onde foi cabeça desse ataque terrorista foi a Al-Qaeda. Ponto. Certo? Não vai cair na besteira de marcar, tipo, ai, que país tal, que George W. Bush fez isso. Cala a boca. Não fez nada. Sai disso. Beleza? Certo. Sobre a OTAN, nós tínhamos conversado sobre ela em sala. O Davi até acertou o que significa a sigla OTAN. Isso é muito bom. Gostei bastante. E olha só, países membros da OTAN e período de entrada no bloco. Temos cores diferentes para cada país aí, certo? E aí o que nós temos a observar aqui? Que é país para um caramba. É país para um caramba. E o que nós temos nas questões? Olha, basicamente nós temos aqui a OTAN se caracteriza como espécie de bloco econômico. Não, né, meu cria? Econômico é sacanagem. Nós estamos falando de uma organização paramilitar, tá? Não vem com essa de economia não. Mas claro que deixa o teu país mais próximo dos grandão, do peixe grande. Tipo, eu já sou membro da OTAN, então já tem uma relação meio de proximidade com tal país. Mas não se caracteriza de fato como uma espécie de bloco econômico, beleza? Ok. Vamos pro ponto central aqui. A OTAN, ela nunca participou de uma guerra assim, uau, a guerra, tá? Ela sempre foi ali, ela sempre tenta buscar paz. Ou seja, por isso que ela tem uma grande gama de aliados. Por isso que ela tem uma grande gama de aliados. Pensando nisso, até ali nessa questão histórica, até ali a queda de muro de Berlim, em 45, a OTAN, desculpa, não foi em 45. Se me lembro bem, 86, 80, não lembro. Mas até a queda do muro de Berlim, a OTAN não se envolveu diretamente em nenhum conflito, cara. O primeiro conflito dos caras foi uma guerra em que muita gente nem lembra que a OTAN participou, que foi a guerra da Bósnia-Herzegovina. É um país muito recente, tanto é que em 2010 foi a primeira participação desse país na Copa, entendeu? Então assim, foi a única guerra que eles participaram desde a queda do muro de Berlim, beleza? Desde a queda do muro de Berlim. Não esqueça disso, beleza? Países do G20, como eu já falei para vocês, os países estão ali grande intuito de crescimento econômico, que são, esses países têm uma grande potência da questão mundial na questão econômica. E o Brasilzão, né, óbvio, tá ali no meio. Brasil de cria, filho. E é nisso que nós devemos comentar e se atentar quando nós falamos de questões econômicas mundiais. Porque isso vai além de ideologias, isso vai muito além de opiniões, tá? Isso é basicamente estudo feito. Então vamos lá. O grupo ele foi criado numa década marcada de grande crescimento mundial para vários países, tá? Vários países mesmo. Só que também adicionava ali uma grande questão de desigualdade social, tá?
Também, lembrando que G20 também adiciona ali países emergentes. O que é país emergente? É um nome bonito que deram um país pobre que tá ficando bonitinho agora. Que é, tipo, tá ficando. Tá tendo muita influência. Tá conseguindo influência e futuramente, se continuar nesse ritmo, ele vai ter mais influência ainda. Então é chamado de país emergente. E claro que o Brasil não fica de fora quando se trata de país emergente, tá? É, Tem também falar sobre a questão do BRICS. Olha só, vários países emergentes estão dentro do G20, que é as maiores economias propensas a ter um grande impacto na economia mundial. Mas, ou seja, exceto algumas nações ali em que integram o BRICS, nesse caso o Brasil. Assim, como assim, professor? Olha só, quando o BRICS ele foi criado é, é, para facilitar diversas transações econômicas, muitos países tiveram que abdicar a sua saída do G20, entendeu? Tiveram que abdicar, desculpa, que tiveram que adicionar a ideia de sair do G20. E o Brasil não fica de fora, beleza? Então o que vocês devem entender é, na imagem o Brasil tá ali, tá? Realmente. Mas ó, o BRICS, depois em que ele conseguiu a importância, o G20, o Brasil cascou fora, tá? Então, as nações integrantes do grupo BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses aí, eles são do BRICS. E tu pode ver que eles estão marcados aqui. Mas eles estão marcados na questão do G20 porque eles são grandes economias, tá? Que é o conceito do grupo G20. Olha só, Brasil aqui, Rússia aqui, China e Índia aqui, África do Sul aqui. Todos esses carinhas aqui, eles são do BRICS, beleza? Guerra impossível, paz improvável. Olha que cara filósofo. Vamos lá. Por que essa frase ela consegue ser um pouquinho problemática? Porque a briga no nosso planeta é por recursos naturais. Se tu tem recursos naturais, o teu país vai ser alvo de muitos tratados de paz, de até mesmo intervenções econômicas e políticas. E esse aí que é o problema. E foi por conta disso em que existiu a questão. Em 89 o muro de Berlim foi derrubado. Tá aqui na próxima questão, demonstra. Mas é isso, vamos passar para a próxima. Isso aqui. Quando nós falamos de que quando um país ele consegue ser rico, tem muita reserva natural, ele vai ser alvo de isolamento, muitas vezes, de intervenção política, como foi Cuba, né, com o embargo comercial. Né? E a Cortina de Ferro, ela é um dos maiores exemplos disso, que foi uma operação, cara, tipo, dos Estados Unidos, né, para isolar Cuba e ter o controle mais dos países sul-americanos. Claro, o principal ponto é impedir o avanço do ideário comunista barra socialista. Tá? É muito legal comentar quando nós falamos ideário comunista. Quando nós falamos do ideário comunista, o socialismo está incluso. Por quê? Porque para chegar no comunismo passa pelo socialismo. Mas, quando se afirma isso, deve entender em que comunismo e socialismo são diferentes. Beleza? Porque são estágios diferentes. Certo? Respondida a questão? Olha só, cara. Poxa, meu Deus. Ah, tá. Na 27, cara, nós temos aqui uma grande pegadinha quando nós falamos do conflito civil da Bolívia. Por quê? Porque simplesmente nós temos uma grande
uma grande proliferação de mensagens. E essas mensagens, seja ela verdadeira ou não, ela vai ser espalhada da mesma forma, beleza? Mas o que que acontece? O que que aconteceu nisso? Essa guerra civil foi basicamente divergência política e ideológica entre o Estado e as forças guerrilheiras, vulgo população, tá? E dentro desse grupo, mano, você tinha ideários de paramilitar, de unificação, de guerrilha, tudo isso, entendeu? Então, o que você deve entender é que foi divergências políticas e ideológicas entre o Estado e. Como era o nome que eu falei? E forças guerrilheiras, forças paramilitares, tudo isso, beleza? Isso levando em consideração esse texto aqui, que é o meio século entre o governo colombiano e a guerrilha. A guerrilha são os revoltosos contra o governo. Ou seja, então só no finalzinho desse texto tu já tem a ideia em que foi divergência política, meu caro. Beleza? Esse aqui também nós temos um entendimento sobre meio complicada sobre isso. Porque como eu falei mais cedo para vocês, não importa a notícia, se ela é verdadeira ou não, ela vai ser espalhada da mesma forma, certo? E é nisso aqui que nós viemos falar. Olha só, essa questão ela vai falar que matou e realmente teve um caos, né? Mas o principal ponto aqui que o conflito de Ruanda ela aconteceu por causa, sim, literalmente, a ter uma provocada na questão da Guerra Fria entre as duas potências mundiais da época, que é os Estados Unidos e a União Soviética, e transformou a África em um palco de guerra. Mano, olha só, os caras brigam e a África que sofreu. Leva isso aí pra tu. Claro, não houve conflito deles diretamente nos seus territórios, foi no território dos outros, né? Ninguém quer casa suja, suja na dos outros. Meu Deus, eu li Flanders, que eu lembrei dos Simpsons. Mas enfim, quando nós olhamos para essa questão, cara, primeiro tu tem que identificar que país nós estamos falando ali, só pelo formato e pelos nomes que estão ditos. Ele vai te fazer pergunta: país da Europa Ocidental que nas últimas décadas encontra-se envolvido em discussões internas sobre separatismo. Oh, 90% dos países hoje em dia. É, Entre as duas principais regiões, destaca-se na figura. Qual é esse país? Olha só, eu não vou muito. Tipo, ai, qual será? Filho, é Suíça. A Suíça está num processo muito doido de separação. Os caras nem. O pessoal daqui muitas vezes nem se considera tipo o país que está divergente como irmão, como pessoa da mesma descendência, do mesmo sangue. Não. Tu é outro tipo de país, a gente nem te considera. É, é, Produtos daqui não entra daqui, cerveja daqui não vai pra cá, cerveja daqui não vai pra cá, nada. Eles querem ser únicos, tá? É Suíça, Suíça, beleza? Essa questão do Brasil da divisão internacional do trabalho é basicamente exportar produto de valor agregado que pode ser estocado por um período sem perder a qualidade. Por exemplo, tabaco, café, aço, entendeu? Ou seja, vamos baixar o preço porque ele pode ser estocado por muito tempo, então não vai ter uma grande procura. Inteligente, isso é muito inteligente. Mas a que ponto isso consegue ser saudável para a economia? E é isso que a gente vai comentar, filho. Que é basicamente o seguinte: é, isso vai vir como uma reprimarização da economia, cara. O que é isso? Porque a gente vai entregar coisa boa para receber coisa boa. Por exemplo, tu tem um melhor amigo, tu dá sei lá, um pedaço do teu lanche para ele, tu dá um pouquinho de suco. E no dia em que ele precisar de um favor, ou que tu precisar de um favor, mano, eu te ajudo aí, vamos ser colega para colega. Então, ou seja, isso é chamado de commodities, tá? Commodity, isso é também chamado de reprimarização da economia, pautada na exportação, tá difícil, hein?
de commodities, beleza? É isso aí. E nós ficamos por aqui. Até a próxima, nesse mesmo canal, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Até mais.